Muito bem, muito boa tarde a todos. Dar antes de mais as boas-vindas a este painel, mas talvez antes disso até dar os parabéns ao Laboratório Terra pela organização desta iniciativa, cujo título é Para Além do Comércio, construindo uma parceria sustentável entre a UE e o Mercosul. E agradecer também desde já o convite para estar aqui neste papel de moderadora, em substituição da professora Helena Freitas. Dar os parabéns ao Laboratório Terra é de facto aqui o ponto de partida, porque este é um tema de extraordinária relevância e de grande e altamente proposita, quer dizer, a altura em que aparece é efetivamente muito feliz. Foi há pouco menos de 3 meses que se deu aqui este momento que muitos já apelidam como histórico, que foi das negociações que culminaram neste acordo de parceria entre a União Europeia e os países do Mercosul, em concreto o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. O mérito da iniciativa também se prende com o facto de que o nosso objetivo aqui hoje é falar daqueles que são e vão ser as consequências e implicações ao nível do comércio, mas muito para além do comércio e, portanto, esse é que é talvez o nosso grande objetivo aqui deste debate hoje. Um debate que conta aqui com um conjunto de oradores de grande diversidade, por um lado, e, portanto, que irão seguramente aportar aqui visões muito interessantes, umas sinergias muito úteis para compreendermos o que é que está aqui em causa, o que é que efetivamente este acordo de parceria nos trará a nós europeus, a nós portugueses, mas também aos parceiros, a estes parceiros em concreto do Mercosul. Como dizia, temos um conjunto de oradores de alta qualidade que passaria a apresentar muito rapidamente. Desde logo temos o Sr. Eurodeputado, Sr. Engenheiro Hélder Sousa Silva, que é Eurodeputado desde julho de 2024, data em que tomou posse para o Parlamento Europeu para a 10ª legislatura até 2029, na lista da AD. Antes destas funções, o Sr. Eurodeputado foi eleito em 2013 como Presidente da Câmara Municipal de Mafra, tendo sido depois reeleito em 2017 e 2021, e antes dessas funções exerceu também funções de deputado do Grupo Parlamentar do PSD à Assembleia da República na 12ª legislatura. Curiosamente, estamos aqui perante um leque de engenheiros, quase na totalidade, não é? Eu própria sou exceção, bem como o professor Paulo Madeira. O Sr. Deputado é mestre em Engenharia Eletrotécnica de Computadores e licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico da então Universidade Técnica da Universidade de Lisboa, não é? Mas é também licenciado em Ciências Militares, no ramo das transmissões, não é? Pela Academia Militar. Só muito rapidamente também uma nota relativamente ao Sr. Engenheiro Francisco Gomes da Silva, professor auxiliar deste Instituto, o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, onde aliás também se licenciou, também se doutorou e onde tem vindo a lecionar quase continuamente, não é? Desde 1987, com uma exceção ali de alguns anos, entre salvo erro 2011 e 2014, a altura em que exerceu funções como Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural no 19º Governo Constitucional, mas também outro tipo de experiência de assessoria governativa. Foi assessor do Governo da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território do 19º também Governo Constitucional, entre 2011 e 2012, e outras funções também de assessoria no âmbito do Governo. É também sócio fundador da AgroGES, que é uma sociedade de estudos e projetos que iniciou a sua atividade em 1989.
Uma breve nota também relativamente aqui ao professor engenheiro Ricardo Teixeira, doutorado e licenciado em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, mestre em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão e é hoje investigador auxiliar do técnico e cofundador da empresa privada Virtual Corp Limitada. O Sr. Engenheiro trabalha nas áreas da Engenharia e Tecnologia, com ênfase em Engenharia de Ambiente, nas ciências agrárias, ciências exatas, com ênfase sobretudo nas ciências da computação e da informação, mas também nas ciências sociais, com ênfase na economia, não é verdade? Por fim, claramente não menos importante, o Sr. Professor Paulo Miguel Madeira, que é professor auxiliar convidado no IGOT, é, aliás, doutor, mestre e licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa, pelo IGOT, e tem como interesses de investigação a Geografia Económica e Social, o desenvolvimento regional e ambientalmente sustentável, a economia política, as políticas públicas e interessa-se também por questões relacionadas com geopolítica e geografia política, ordenamento do território, migrações e epistemologia da ciência. A lista é longa, poderíamos estar aqui muito tempo dedicados a esta apresentação, mas passaria desde já ao debate daquele que é o tema que hoje aqui nos reúne. E o tema que hoje nos reúne teve o seu último e mais importante desenvolvimento, como dizia há poucos meses, sobretudo, em concreto, no dia 6 de dezembro de 2024, em que se assinou, então culminaram as negociações neste que é o acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul. Este é um acordo que tem sido apresentado, tem sido veiculado como um acordo que irá ter ganhos muito significativos, tanto para a parte dos negócios, como também para a parte dos consumidores. É um acordo que irá permitir às empresas da União Europeia poupar cerca de 4 mil milhões de euros em taxas de exportação por ano. E, portanto, efetivamente, tem vindo a ser apresentado como o mais importante acordo sempre no que toca à proteção de produtos alimentares e de bebidas na União Europeia. Mas para uma melhor apresentação e explicação do contexto desta parceria, convidaria talvez o Sr. Eurodeputado a apresentar-nos então, a dar-nos aqui o enquadramento desta parceria que é uma parceria histórica, de acordo com das palavras da Sra. Van der Leyen. Sr. Eurodeputado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, agradecer o convite ao Laboratório Terra, ao ISA em geral e cumprimentar todos os colegas de painel. Dizer que, como disse muito bem, Sra. Professora, estou eurodeputado desde julho passado e uma das áreas que eu voluntariamente aceitei tratar é o relacionamento União Europeia-Brasil. Eu penso que a justificação, a maior é porque, enquanto português, considero que o Brasil é um dos maiores e dos mais promissores mercados para Portugal, em primeiro lugar, mas depois também fui voluntário, como eu costumo dizer, para a delegação União Europeia-Mercosul. Com o Brasil estou como presidente dessa delegação, o que para mim também é uma honra enquanto português, e no Mercosul estou como membro efetivo. Dizer-vos que, como sabem, a questão do Mercosul inclui 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas o Brasil representa 80% daquilo que é, se quisermos, o volume de negócios e de produção deste grande mercado. Porquê, nesta altura, voltarmos ao Mercosul? E porquê que a Presidente van der Leyen, em dezembro, quis assinar, eu direi, um pouco à pressa, relativamente àquilo que era a conjuntura europeia, o acordo com o Mercosul, porque depois da vitória de Trump na América, foi claro para os europeus
que, se quisermos, o cenário internacional no que diz respeito ao relacionamento comercial entre a União Europeia e a América, a América do Norte, os Estados Unidos da América, melhor dizendo, iria alterar consideravelmente. E, nesse sentido, a União Europeia deveria encontrar rapidamente novos parceiros comerciais que substituíssem positivamente aquilo que era e ainda é hoje um dos principais parceiros comerciais, que é a América do Norte. O tempo, que passou pouco tempo, ou seja, desde 15 de janeiro até agora, 2 meses passaram, e vimos claramente aquilo que tem sido a tempestade de decisões que o Trump tem tomado, e todas elas elegendo a União Europeia como um dos principais adversários. Eu não direi inimigos, porque penso que adversário talvez seja, ou concorrentes, melhor dizendo, do ponto de vista prático e comercial, para os Estados Unidos. Neste momento, a União Europeia, no seu todo, é um adversário. E o adversário também, que muito vem ligado à questão política, porque a maioria, e eu direi ainda bem, porque também me associo a todos aqueles que, mesmo durante a pré-campanha, não apoiavam as ideias de Trump e, por isso, de uma forma preventiva, logo manifestaram não um apoio claro àquilo que era a candidatura que estava em cima da mesa. O que é certo é que os americanos, na sua maioria, e nós temos que entender, escolheram o Trump para presidente, e é com o presidente Trump que nós vamos ter que lidar e que vamos ter que estabelecer as nossas relações. A perturbação não acontece só a nível comercial, mas acontece também a nível securitário, mas não é esse o tema de hoje. O tema de hoje, voltando à questão essencial. A questão da Presidente von der Leyen, de uma forma apressada, mas o apressado é dentro de um horizonte temporal de 25 anos. E eu queria também dar aqui uma nota de alguma forma de constatação, mas, por outro lado, também de reconhecimento da incapacidade da União Europeia para tomar decisões e para estabelecer acordos. Xi Jinping esteve em Rio de Janeiro e Brasília há cerca de 3 meses atrás, numa cimeira bilateral Brasil-China. Durante os 2 dias que esteve no Brasil, assinou 35 acordos comerciais entre a China e o Brasil. E a União Europeia anda há 25 anos para estabelecer um acordo, que é o acordo do Mercosul, e só agora é que teve mais um impulso, que não é um impulso final, porque foi o pré-acordo que foi estabelecido, pré-acordo esse que já antecipava, como disse, aquilo que era a turbulência que vai acontecer pós-Trump, mas que queria definir também e, de alguma forma, confrontar os 27 Estados-membros para a urgência de encontrar novos parceiros. Em boa hora o fez. Neste momento, a situação, como sabem, também tem sido vocalizada essencialmente por 4 países. Falo da França, falo da Áustria, falo também da Holanda, Itália, 5, Polónia e Irlanda, que, essencialmente pela área agrícola e através daquilo que é a posição maioritariamente dos agricultores franceses, porque os outros, eu direi que são mais suaves relativamente à vocalização do antagonismo do acordo, estes 5 países têm manifestado muito desconforto e preocupação relativamente à assinatura do acordo e, inclusivamente, têm dito, no caso da França, que, de uma forma transversal, entre esquerda e direita, não é só uma questão do partido A, B ou C, que irão votar contra o acordo. Ora bem, neste momento a situação em termos de Bruxelas e em termos da Comissão é tentar dividir o acordo, para já, em 2 partes. Uma parte que não careça de deliberação dos parlamentos dos Estados-membros e que possa entrar em vigor quanto antes. Uma segunda parte, toda aquela que as competências que não foram delegadas tanto na União Europeia e que careçam desta autorização dos Estados-membros, que possam passar por este crivo dos 27 parlamentos e, naturalmente, que o tempo vai ser muito maior e, eventualmente, alguns poderão não assinar. O que é que eu tenho sentido enquanto presidente da delegação com o Brasil e também membro da delegação com o Mercosul? Do outro lado, ou seja, do lado dos nossos parceiros, eles estão ávidos de pôr o acordo em execução.
E o fator tempo é um fator de decisão em tudo o que nos rodeia hoje em dia. O tempo é de uma relevância enorme e o que eu tenho visto também é que outros parceiros comerciais, tanto considerados relevantes, volto a falar da China, mas não só, uma Índia, a própria Rússia, exercem pressões, se quisermos, diplomáticas, comerciais, económicas, financeiras, de todo o nível, neste conjunto do Mercosul, para os obrigar, e os aliciar, melhor dizendo, a estabelecerem acordos com essas outras potências. Portanto, a questão aqui que coloco, e para terminar a intervenção e dar lugar aos outros, é o acordo é importantíssimo para a Europa. Reconheço que algumas áreas, particularmente as áreas da agricultura, os nossos agricultores não podem ser deixados ao abandono e nos casos onde venha a ser considerado que é necessário o apoio, a União Europeia, inclusivamente, já disse que ia haver dinheiro nesses casos para apoiar os agricultores que venham a demonstrar inequivocamente que precisam do apoio, mas o acordo vai muito além da questão da agricultura, desde toda a parte comercial, de serviços, mesmo dentro da agricultura, há áreas que são extremamente carentes neste momento e estão em desvantagem. Vejo os vinhos, vejo os azeites, vejo os queijos, que neste momento têm taxas alfandegárias entre 20% a 30% e tal por cento e que com o acordo veriam as taxas reduzidas. Ouvimos também nas últimas 24 horas Trump a dizer que iria potencialmente, eu penso que é especulação total, taxar os vinhos europeus a 200%, o que seria catastrófico para a nossa vitivinicultura. E, portanto, neste momento, por um lado, temos um mercado altamente turbulento, que é o mercado americano. Por outro lado, continuamos à espera de melhores dias para passar à segunda fase do acordo. E, como disse, o acordo é muito mais vasto e inclui inclusivamente a parte de automóvel, que a Alemanha muito persegue, inclui a parte de novas tecnologias que estão espalhadas tanto pelos 27, inclui áreas também de serviços públicos, enfim, é um acordo muito diverso, mas aquilo que tem sido o ataque que tem sido feito pelos países, principalmente aqueles 5 que partilhei, vai essencialmente na área da agricultura. E, constatando um problema nessa área, naturalmente que nós temos que avançar. Terminar mesmo esta parte dizendo, qualquer acordo tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas vai ter que ter um início, e é que se não sairmos dos papéis e não passarmos à ação, nunca sabemos se o acordo inicial, que pode ser revisitado durante o tempo de vigência do mesmo, se é bom, se é mau ou se é assim. E é nessa perspectiva que eu considero que se deve avançar, reconhecendo alguns riscos, e seguramente estão aqui colegas de painel que saberão falar de assuntos quer ambientais, quer fitossanitários, quer de saúde pública, que naturalmente eu estarei sempre do lado daquilo que são as regras europeias e que nós temos que fiscalizar ativamente para que não haja entrada de produtos que não cumpram a nossa regulação, mas agora, sem passar ao terreno, sem pôr o acordo em prática, eu não consigo dizer se o acordo precisa de ser alterado, se é muito bom ou se é muito mau. E é nesse ponto que eu estou. Temos que passar das palavras aos atos. Muito bem, muito obrigada. De facto, sem aquele que é o enquadramento das dinâmicas geoeconómicas e geopolíticas por detrás desta aceleração, não é, das negociações, como referiu, não é difícil compreendermos este output, não é? E, portanto, a forma como ele, de facto, corresponde a uma fase de um processo que é efetivamente mais duradouro, ou que se pretende ser mais duradouro e com outros elementos que se espera venham a verificar-se. Voltaríamos, creio que seria útil depois voltarmos a esta questão dos estándares europeus que referiu numa fase posterior deste nosso debate. Ora, efetivamente, este tem sido apresentado como um acordo que encerra novas oportunidades de negócio, de exportação para as empresas da União Europeia, incluindo as exportações das agrícolas e das pequenas e médias empresas que, como sabemos, compõem a maioria do nosso tecido empresarial. Passaria agora a palavra ao professor Francisco Gomes da Silva,
que, para além de professor, é também o sócio fundador e CEO da Agrogés, que presta serviços, não é, neste setor agroflorestal e alimentar. E gostava de saber como é que vê, efetivamente, em termos de tradução de oportunidades deste acordo para as empresas europeias e, em concreto, as empresas portuguesas. Se pudesse comentar, seria... Sim, senhor. Com todo o gosto, cumprimento, agradeço ao Laboratório Terra o convite, cumprimento os companheiros de painel. Eu acho que, como referi logo de início, eu acho que o momento a que a Europa e o conjunto de países que constituem o Mercosul conseguiram fechar este acordo foi particularmente interessante. Como foi referido, num momento em que, de forma relativamente inesperada, se recuarmos no tempo 2 ou 3 anos, aquilo que eram acordos de diversos tipos que estavam em vigor, aparentemente ameaçam ruir, não deixa de ser interessante que um acordo que prometia jamais poder ser assinado, tal era a longevidade do tempo de negociação que já levava, acaba exatamente por ser assinado nesta altura. Eu acho que isso é interessante, eu vou já aos detalhes, mas eu acho que é interessante porque é uma das formas que a Europa tem, nesta altura, do meu ponto de vista, de ganhar posições nas diversas frentes à escala global, não apenas comercial, mas em que o comércio é, hoje, como sempre foi, uma das formas mais fortes de relação entre povos diferentes ou entre geografias diferentes. Foram sempre duas as formas, uma era o comércio, a outra eram as guerras. E, portanto, aparentemente nada mudou muito, porque continuam a ser estas as forças que acabam por jogar um bocadinho nos blocos de aproximação. A agricultura sempre foi apontada, desde que eu tenho memória. Eu, se não me engano, este acordo começou a ser negociado logo a seguir à Constituição do Mercosul, praticamente. Ou seja, leva para aí 25 anos de vida de negociação. E do lado europeu, o grande obstáculo foi sempre a agricultura. Isto é, o argumento para não se avançar com a assinatura tinha essencialmente a ver com o facto de os países do Mercosul serem grandes produtores agrícolas, ou se quiserem, grandes produtores de matérias-primas alimentares e de produtos alimentares transformados, e, portanto, terem um particular interesse no mercado europeu que, mesmo sem acordo, ou seja, com um conjunto de tarifas a vigorar, a Europa é o segundo cliente do Mercosul, logo a seguir à China, e a diferença não é muito grande. E, portanto, mas existem barreiras tarifárias à entrada. E, portanto, do lado do Mercosul havia este grande interesse. Há aqui um mercado enorme, com um padrão de consumo, quantitativamente falando, muito interessante e, portanto, era uma oportunidade de ouro. E, do lado europeu, como as exportações de produtos agrícolas e alimentares para estes países são relativamente insignificantes, a proteção era sempre não, porque vamos expor a agricultura europeia essencialmente a uma concorrência desleal. E isso é facto, ou seja, eu começo já, vou pôr isto só um bocadinho ao contrário, se não se importam. Acho que o acordo deve ser assinado, foi assinado, e acho que deve avançar naquilo que depende das partes nacionais, deve avançar rapidamente para que se encontrem as soluções que permitam a aprovação ao nível de cada Estado-membro, com todas as cautelas que isso implique. Mas, dito isto, não sei se vamos conseguir fazê-lo, pelo menos antes dos próximos 25 anos. E a culpa é europeia no bom sentido do termo. Ou seja, a Europa, nos últimos 30 anos,
evoluiu de tal forma naquilo que são os padrões admissíveis para a produção de alimentos, quer no que diz respeito à qualidade e segurança alimentar, quer no que diz respeito aos recursos utilizados para a produção, portanto, recursos naturais e outros, nomeadamente tudo o que falamos da componente de fertilizantes, essencialmente das moléculas usadas como herbicidas, fungicidas, inseticidas, etc. A evolução é de tal forma grande, e às vezes nós europeus nem damos por isso, isto é, damos isso de barato e achamos que continuamos a ser péssimos para o ambiente, nomeadamente na agricultura, a fazer uma série de malandrices aos recursos naturais, com razão ou sem ela. Isso coloca-nos, em todo caso, num patamar brutalmente distante daquilo que são as regras e as normas de produção em vigor em qualquer um daqueles países. E também, não é o caso, mas se estivéssemos a falar de acordos de âmbito mais largo, mesmo e de longe relativamente aos Estados Unidos, ou ao Canadá, ou à própria Austrália ou Nova Zelândia, já para não falar de outros países do Oriente, os nossos estándares de produção são incomparavelmente mais exigentes. Onde é que eu acho que vai existir esta dificuldade para levar as coisas à prática? É que mesmo que, e é isso que está previsto, se coloquem exigências aos países do Mercosul relativamente aos modos de produção, vamos assim dizer, isto é, à forma de utilização de recursos para produzir alimentos, que se coloquem exigências para que os produtos possam entrar na Europa sem as taxas, ou depois do período de transição de desmantelamento de taxas dentro dos quantitativos que estão no acordo, mesmo que esses acordos se materializem, se concretizem, a minha grande dúvida e a pergunta é como é que a Europa vai conseguir fiscalizar essas práticas. Porque a distância entre aquilo que acontece hoje e nestes países, genericamente falando, não estou aqui é evidentemente que há bons exemplos de produção no Brasil, na Argentina, no Paraguai, quer dizer, não está fora de questão, é evidente que há, mas não são a regra. E, portanto, a grande dúvida é como é que isso é fiscalizável. Porque se não o for, temos um problema sério na Europa. Porque passamos a ter, obviamente, uma concorrência desleal num segmento da nossa sociedade que é historicamente particularmente frágil, que são os agricultores. Enfim, uns mais frágeis que outros, todos sabemos que sim, muito apoiados, todos também sabemos que sim, politicamente apoiados exatamente por causa das exigências do consumidor, para que não seja o consumidor a pagar a alimentação ao preço a que ela deveria estar, ou que ela estaria, não só porque alguma da alimentação vem de longe e o preço do alimento não está a repercutir, por exemplo, a pegada associada a essas emissões do produto que vem de longe, mas também não está a refletir as exigências que são feitas aos agricultores para cumprirem com determinados requisitos. E eu aqui, na pele de agricultor que também sou, poderia estar aqui o resto da tarde a identificar quais são essas limitações. E, portanto, o grande dilema para mim vai ser esse. Ou seja, eu acho que se deveria avançar claramente para um acordo, acho que faz falta à Europa ter estes acordos. O Sr. Deputado estava a referir que o Xi Jinping foi lá e assinou 30 acordos em 2 ou 3 dias. Estamos quase como a Europa, porque nós somos 27 e, portanto, em 25 anos assinámos 27 acordos, na medida em que somos 27 países. Portanto, com um bocadinho de jeito, chegamos lá à média. Isto só quer dizer que, evidentemente, numa ditadura ou numa autocracia, é muito mais fácil decidir do que em democracia, e nomeadamente em 27 democracias, pelo menos até ver, continuamos todos a ser regimes democráticos, e, portanto, de facto, é dramático o processo de decisão europeu, o Sr. Deputado dirá muito melhor do que eu, mas eu acho que é uma urgência que consigamos chegar a um acordo.
a grande questão é como é que vamos fiscalizar o cumprimento daquilo que são os requisitos essencialmente ambientais e sociais, que são essencialmente as duas pedras que eu acho que têm que ser salvaguardadas. Muito bem. Pegando nessa questão no fundo, dos riscos, não é? Ambientais e sociais associados, a verdade é que o documento em si incide subejamente na questão dos standards e, portanto, de apresentar esta aproximação, esta ligação, esta parceria, como nunca pondo em causa os estándares da União Europeia em termos de saúde, em termos de segurança alimentar e sempre, não é? Tentando ou apontando para a prevenção da entrada de produtos não seguros no mercado europeu, não obstante o risco da concorrência desleal, como referiu, existirá. E, portanto, a questão que eu diria se coloca agora é de saber se serão estes países, no fundo, a alavancar as suas formas de produção no sentido de uma maior sustentabilidade, ou se será a União Europeia, de certa forma, diminuir as suas exigências a esse respeito. Já lá vamos, a propósito do não pode, porque a verdade é que há alguns sinais contraditórios nesta matéria. Mas não neste domínio, não é neste domínio. Sim, é verdade. É noutros domínios ambientais, é verdade, mas não é no verdade, que diz respeito é verdade, às mas regras. os sinais muitas vezes são interpretados de forma ampla e aproveitados, não é? Noutros sentidos e noutros contextos. Mas ainda respeitando este ponto da sustentabilidade, mais ou menos sustentabilidade no contexto do Mercosul e no contexto da União Europeia, perguntava então aqui o contributo do professor Paulo Madeira a este respeito. Estes países vão alavancar os seus modelos de desenvolvimento no sentido de uma maior sustentabilidade ou vai a Europa? Olha, eu tenho as maiores dúvidas, por várias razões. Mas eu, antes de desenvolver esse ponto, gostaria de fazer aumentar a escala. Eu penso que esta discussão do acordo comercial com o Mercosul e a discussão da lógica comercial externa da União Europeia deverá estar enquadrada, digamos, numa perspectiva geopolítica e geoeconómica mais ampla, que é, nós, no fundo, estamos a ter uma mudança do regime internacional em termos económicos. Até agora, nós temos vivido no que é uma globalização neoliberal, ou no que foi uma globalização neoliberal. Esse modelo está em crise, pelo menos há uma década. E, neste momento, claramente, estamos numa transição acelerada, muito por efeito da eleição do atual Presidente dos Estados Unidos, para um modelo diferente. Que os contornos são imprecisos, mas já é bastante claro. Há duas coisas que me parecem razoavelmente claras. Uma, vai assentar mais nos interesses nacionais. Ou, no caso da União Europeia, nós poderíamos ter um interesse coletivo europeu, digamos assim. Não é incompatível com isso. E, por outro lado, aquilo que tem sido a globalização, basicamente termina. Quando eu digo que termina, não quer dizer que vai deixar de haver comércio internacional, que vai deixar de ser importante, que não vamos ter mercados. O que eu quero dizer é que a lógica subjacente vai ser diferente. E eu tenho os maiores receios em relação a este acordo. Por um lado, a Comissão Europeia deu todos os sinais de que pretendia continuar a viver no mundo que está a acabar. Pronto. Eu penso que isso é uma questão importante e que não tem dado muito bom resultado para a União Europeia. Até por todo o seu declínio, pelo menos relativo, em termos geoeconómicos e até de influência política no plano internacional. E, neste contexto, eu até concordo que o Mercosul deve ser um parceiro prioritário. Portanto, acho que nesse sentido é um acordo louvar. E para o caso de Portugal, é particularmente interessante por toda a nossa relação histórica com o Brasil. E o Brasil é absolutamente determinante aqui. Não vale a pena ter ilusões, não só pela dimensão do mercado e demográfica, mas também porque o Brasil tem uma capacidade tecnológica muito significativa. Nós estamos habituados a olhar para o Brasil como um país relativamente pouco desenvolvido, e se olharmos em termos médios, mas quando olhamos para as regiões sudeste e sul do Brasil, temos, toda a gente sabe o que é Embraer, há todo esse tipo de capacidade tecnológica. Quando chegamos a este acordo, o que nós estamos a ver é que
e vendo as estatísticas dos últimos anos, isso é muito claro. Portanto, basicamente, o Mercosul vende aqui produtos agrícolas e matérias-primas. E nós vendemos bens industriais. Isto por grosso, não é? Depois há sempre... Obviamente, o que é que vai acontecer com o Acordo de Livre Comércio? Todo esse comércio se torna muito mais fácil. Aquilo em que eles têm grande capacidade de especializar ou de reforçar de imediato a sua capacidade exportadora é nestes segmentos menos qualificados. Portanto, isso põe aqui todos os riscos que têm sido vindo a ser referidos. E eu tenho as maiores dúvidas que isso seja muito benéfico para a União Europeia no atual contexto. Porque isto vai-se enquadrar numa outra questão, que é toda esta política comercial, digamos, acaba por ser um pouco inconsistente com toda aquilo que é supostamente a política ambiental da União Europeia. Porque nós temos aqui padrões de produção muito exigentes, mas não os temos exigido em geral aos produtos que importamos e consumimos e, portanto, digamos, nós estamos a consumir recursos naturais importados. No fundo, também é um pouco isso. E neste caso dos produtos agrícolas, pronto, temos uma agricultura subsidiada, historicamente. Se não intensificarmos essa subsidiação, quer dizer, os agricultores vão estar numa situação muito delicada. E já não são os pequenos, não é? E, portanto, eu penso que isso é uma coisa que até politicamente é bastante arriscado. Já temos visto toda a dificuldade em, digamos, que os países se ponham de acordo, já mesmo depois da Comissão Europeia ter acordado. Não há respostas claras das autoridades europeias sobre como é que os agricultores europeus vão conseguir lidar com isto, em termos macro. E, portanto, eu até tenho receio de, digamos, reações políticas muito adversas para as regiões que serão mais afetadas por este tipo de problemas. No caso português, por exemplo, nós teríamos a vantagem, vamos conseguir vender mais produtos no Brasil, por exemplo, no mercado da saudade. Quem conhece o Brasil, não é? O azeite e o vinho são preços absolutamente proibitivos e eles importam dos outros países do Mercosul. Portanto, para nós, desse ponto de vista, será positivo. Mas isto, voltando à questão ambiental, levanta, de facto, um outro problema, que é as práticas agrícolas nesses países têm muito menos exigências, como já foi referido, e eles têm um processo, e isso eu conheço razoavelmente em relação ao Brasil, de, digamos, que eles chamam de expansão da fronteira agrícola, entrar por espaços naturais. E para aumentar a produção para a exportação, para a China, para a Europa. E, portanto, este acordo é um instrumento para fomentar isso. E isso é bastante contraditório, não é, com o que tem sido toda a retórica ambiental por parte da União Europeia. De maneira que eu sinto-me preocupado com isso, quer pela questão do ambiente planetário, porque parte do que está aqui em questão é a Amazónia também. Eu conheço razoavelmente a sociedade brasileira e há uma parte importante que está desejosa de queimar. Queimar no sentido de queimar carbono, porque vai desflorestar, vai ter terra arável, vai aumentar a produção. Portanto, há aqui uma inconsistência importante. E eu não conheço os detalhes técnicos do acordo, o Sr. Eurodeputado estará muito mais à vontade do que eu, certamente, para falar disso, mas não foi apresentado nada de substantivo que dirija a estas preocupações. E depois, mesmo que haja mecanismos de fiscalização, eu concordo perfeitamente consigo. Não estou a ver como é que vai ser possível controlar essa fiscalização, a escala é gigantesca. Isso faria possivelmente aumentar os custos, mas aí seria o menos relevante. De maneira que para mim, mais do que o acordo, são os termos do acordo. E, portanto, eu penso que seria mais interessante acordos que permitissem generalizar tecnologias ambientalmente sustentáveis para a produção, que permitisse, por exemplo, fazer com que a produção fosse mais orgânica, digamos assim. Porque no Brasil há todo um conjunto de tecnologias sofisticadíssimas da Embrapa. Eles têm engenharias genéticas que fazem com que vários dos produtos que se consomem cotidianamente sejam geneticamente modificados. Mesmo que a gente aqui não importe, eu continuo a insistir que
como é dizer, a fiscalização é difícil. De maneira que não tenha, assim, uma perspectiva tão positiva. Peço desculpa em relação aos meus colegas aqui, mas pronto, eu ficaria por aqui por enquanto e queria agradecer, que esqueci-me de início, o convite ao ISA e ao Laboratório Terra e cumprimentar também aqui os colegas deste debate. Muito bem, obrigada pela sua perspectiva, que é, ou melhor, que incide efetivamente naquelas que são as potenciais dificuldades de aplicação e as inconsistências relativamente à política ambiental da União Europeia. E que, na sua opinião, efetivamente são mais preocupantes quando comparadas com aquelas que serão as vantagens relativamente que este acordo terá relativamente ao reforço, no fundo, das cadeias de valor e de abastecimento, não é? No sentido de se tornarem mais resilientes, sobretudo em setores estratégicos. Mas, apesar, ou melhor, na sequência desta sua visão mais cética, mais preocupada, que aponta para estes que são os riscos, o que é facto é que este é um acordo que incide muito naqueles que são, aquele que é o potencial de ganhos mútuos, não é? Não só do ponto de vista comercial, aliás, este é um debate que vai além do comércio, não é? Não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista das questões geopolíticas, geoeconómicas, das questões securitárias, como há pouco, aliás, o senhor deputado referiu, da sustentabilidade. E a propósito da sustentabilidade, ligando com algumas das observações que o professor Paulo Madeira agora apresentou, o documento em si incide muito relativamente à preocupação contra as alterações climáticas, àqueles que são os compromissos para parar ou pelo menos mitigar a desflorestação e, portanto, genericamente há aqui uma grande incidência relativamente ao compromisso para com o desenvolvimento sustentável, não obstante a sua visão mais cética. Portanto, passaria agora aqui ao professor Ricardo Teixeira, também pegando num aspecto que o professor Paulo referiu, que é o das tecnologias ambientalmente sustentáveis, ou que permitem, efetivamente, uma transição sustentável mais vincada, mais acelerada. Como é que vê, efetivamente, este acordo? Quais é que são as suas preocupações também do ponto de vista ambiental? Certo, eu começo também por agradecer e por cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Agradeço o convite ao ISA e ao Centro Terra. Eu vim também aprender muito convosco, digamos assim, sobre este acordo e confesso que li muito sobre ele enquanto me estava a preparar e li sobretudo que posições em termos ambientais é que existem e que preocupações nesse sentido é que existem. Eu penso que já há uma linha, digamos assim, coerente na política ambiental da Comissão, já de há muitos anos, que tem sido uma espécie de diplomacia pelo comércio. Tem sido um pouco uma ideia que já vem das políticas de produto e durante muito tempo até se discutiu a possibilidade de fazer com que todos os produtos que são transacionados na União Europeia precisarem de rotulagem ambiental ou de outro tipo de mecanismos assim. E a ideia era muito, não tanto de dar informação ao consumidor europeu, mas de garantir que os produtos que vêm de fora cumprem de alguma forma, deixando à flexibilidade dos próprios países a forma como o cumprem, mas cumprem um desempenho ambiental global. Eu penso que a discussão ambiental que tem havido acerca deste acordo precisa de alguma informação adicional aqui para podermos saber efetivamente o que é que vai acontecer no futuro e termos uma informação mais certa e fidedigna. Eu encontrei, sobretudo, dois grandes argumentos, digamos assim, contra a realização deste acordo em termos ambientais. Portanto, vou deixar a parte socioeconómica mais para os meus colegas, mas em termos ambientais eu encontrei, em geral, dois grandes argumentos que acho que estão a ser tratados de uma forma um bocadinho leviana, digamos assim, ou pela rama. O primeiro tem a ver com a questão da produção local, que já foi aqui aflorada. Tem a ver com esta ideia de nós estarmos a promover, de alguma forma, na Europa, o trazer produtos de longe, que de alguma forma isso é um malefício ambiental. Eu acho que essa é uma ideia que tem que ser um bocadinho desdramatizada, porque não é de todo o caso, pelo menos não necessariamente. O transporte internacional pode gerar impactos ambientais importantes, sem dúvida, mas para produtos agroambientais não é de todo a questão. Houve um estudo recente que dizia que para produtos agroambientais o transporte valia em emissões de gases de efeito de estufa
20% da pegada total dos produtos. O que, a ser verdade, seria muito, só que não é verdade. É metade disso ou menos de metade se olharmos só para a parte da distribuição. O resto são outros passos de transporte de materiais intermédios. A distribuição em si, sobretudo quando estamos a falar de transporte marítimo, que é muito eficaz por tonelada de produto que é transportado, não é de todo a grande questão. A grande questão é quais é que são os impactos da produção nos países de origem e por comparação com a Europa. E também não é claro que, por causa de todos os critérios, todos os requisitos que nós temos na Europa para uma produção saudável, mais até por motivos de saúde e segurança alimentar do que propriamente por motivos ambientais, isso não gera necessariamente um produto com um desempenho ambiental ótimo ou sequer melhor do que nesses países de origem. A ideia da globalização de que falava muito bem, no fundo era esta, era que cada país poderia especializar-se naquilo que produz melhor. Cada país tem características naturais ótimas para produzir produtos diferentes, iríamos produzir onde fosse mais eficiente produzir em cada sítio no mundo e depois iríamos trocar, iríamos comercializar esses produtos entre nós. A grande questão, e é essa que para mim não é nada clara, é que impactos ambientais é que vêm associados a estes produtos e como é que eles se comparam com os produtos produzidos na Europa. Podemos depois falar também um bocadinho mais sobre isso, mas acho que esta é uma questão indeterminada neste momento. Há uma componente de impacto ambiental que nós sabemos que é certa e segura, que é a questão da desflorestação. Aí sem qualquer dúvida. Isso é factual. Agora, a questão da desflorestação é grave, por todas as razões que nós sabemos. Estamos a perder carbono, estamos a perder biodiversidade. Se há algo que é seguro, é isso. Que a agricultura é o grande motor da desflorestação, sobretudo em países como o Brasil, que, como dizia, são particularmente importantes neste acordo, também é perfeitamente claro. O que já não é claro é de que forma é que este acordo vai impactar os países de origem, nomeadamente o Brasil, em termos de alterações do uso do solo. Qual é o real dano que vai ser infligido como resultado deste acordo? Qual é o aumento de procura que nós esperamos na Europa e qual é o aumento de oferta que vai ser gerado nestes países por causa deste acordo? A Comissão Europeia, encontrei bastante documentação em que diz para alguns destes produtos que as quantidades que estão abrangidas por este acordo são inferiores aos valores que são hoje comercializados. Portanto, qual é o real impacto que se espera que tenha? Algum há de ser, porque senão não se falava de medidas para compensar os agricultores afetados. Mas qual é ele? Para mim parece-me um pouco contraditório falarmos destes danos e depois como que minimizarmos o impacto que isto poderá ter em termos de acréscimo de exportações. Se esse acréscimo for tangível, se for suficientemente alto, aí poderemos estar, sem dúvida, na situação que dizia de estamos a contribuir ativamente para a desflorestação e para reduzir os recursos naturais de outras regiões através das nossas compras. Se esse impacto não for tangível, se no fundo aquilo que nós estamos a fazer é simplesmente a providenciar produtos que já são comercializados hoje a um preço mais baixo aos europeus, então aí se calhar estamos mais numa situação em que o problema é mais socioeconómico do que propriamente ambiental. Não me parece que tenhamos dados suficientes para fazer essa avaliação ao momento de hoje. Podemos especular, mas não me parece que tenhamos dados suficientes. Coloca-se, sem dúvida, também a questão de que ambos falaram, e eu junto também a minha voz, que é a questão de como é que depois se verifica que as salvaguardas ambientais que querem garantir que isso não acontece, e que são, tanto quanto eu vi, nomeadamente duas. Garantir que estes países cumprem o Acordo de Paris, só que o Acordo de Paris também tem as suas limitações, e nomeadamente em termos de quão vinculativo ele é a metas quantitativas para emissões para todos os países do mundo, nós sabemos que ele deixa muito a desejar. Existe da parte da Europa, mas o que é o objetivo da Europa é um objetivo para o território europeu, que não abrange aquilo que são as compras e as emissões que acontecem por causa das compras europeias. E depois é a questão dos produtos que são comercializados no espaço europeu não poderem ter gerado desflorestação, que era suposto ser até ao final de 2025, estávamos a falar aqui antes de entrar que poderá ser adiado. Agora, mais uma vez, como é que isso se controla? Como é que isso se controla nos produtos que acabam no espaço europeu e como é que se controla que aumentos de procura por causa de ou aumentos de produção por causa de maior procura da parte do espaço europeu não se traduzem em desflorestação, ainda que esses produtos não venham ter à Europa?
que é outra coisa que também me parece que não é devidamente contemplada por este acordo. Muito bem, muito obrigada. Temos aqui já um leque de perspectivas muito variadas relativamente a esta parceria, que, contudo, apesar de variadas, vão, de certa forma, direta ou indiretamente, incidir todas nesta preocupação, que é a preocupação relativa à capacidade, à possibilidade ou não de haver uma avaliação dos impactos negativos e da forma como esses impactos negativos são internalizados nos produtos que serão exportados para a União Europeia. E esse aspecto, na minha perspectiva, está muito relacionado, que é talvez a questão final que eu gostaria de deixar aqui ao painel, com a questão do modelo da União Europeia enquanto modelo a seguir, não é, globalmente, para as questões da sustentabilidade, para os standards. E ainda a propósito de standards, eu há pouco dizia que voltaríamos aos standards. No corpo de texto deste documento da parceria está muito claramente estatuído que os standards se mantêm intocáveis. A palavra é esta, intocáveis, untouchable, os standards europeus. E que os exportadores do Mercosul terão que obedecer estritamente, isto é tradução minha, estritamente a estes standards para acederem ao mercado europeu, o que, numa leitura imediata, nos traria algum conforto, não é, relativamente a estas preocupações que aqui foram enunciadas. Mas aqui traria talvez aqui uma provocação, Sr. Eurodeputado, que é de ligarmos esta questão, não é, dos standards se manterem intocáveis, na expressão utilizada, à luz daquele que foi o pacote apresentado há 2 ou 3 semanas atrás, salvo erro, o chamado pacote Omnibus, não é? Que apresenta uma espécie de simplificação do conjunto de regulamentação da União Europeia e que tem particular incidência no CSRD, no CSDDD, não é? O CSDDD, e também, que é o mecanismo da due diligence, e no Carbon Adjustment Mechanism. Portanto, de acordo com este novo pacote, aquilo que vai haver, que já está a indicação, é de que vai haver uma espécie de um relaxamento, bom, não diria relaxamento, mas uma revisão, há objetivamente uma revisão destas regras em função daquela que foi a pressão exercida pelos governos e pelas empresas europeias relativamente às exigências do quadro regulatório europeu. E, portanto, aquela que é a crítica também a este pacote é a de que, ou a pergunta é de haver ou não um retrocesso daqueles que são os objetivos do Green Deal europeu, pelo facto de se reduzir então a responsabilidade das empresas, dos governos, relativamente aos impactos negativos, os impactos adversos que as suas atividades provocam no ambiente e na sociedade. E, portanto, a minha questão, voltando à questão do modelo, é se a União Europeia estará efetivamente aqui num retrocesso face àquela que é a ideia que nós tínhamos, ou temos ainda, não é? De ser um modelo global relativamente à produção de normas quanto à sustentabilidade, e se esta parceria será então também um exemplo ou mais um indício desse, eu diria, relaxamento à falta de uma expressão melhor. E deixar então esta questão para o painel, por favor. Pela ordem que entender, a senhora deputada, Bom, senhora professora, de facto, a provocação é grande, juntou, na minha modesta opinião, 3 ou 4 componentes que se adicionam umas às outras. Vamos começar, talvez, pela questão da diminuição da exigência ou diminuição da carga burocrática. A questão do omnibus, daquilo que eu tenho entendido, não é um fecheiro que eu acompanho diretamente, mas naturalmente, estando lá todos os dias, não posso deixar de tomar boa nota disso, até porque me interessa enquanto político, enquanto português, enquanto europeu, porque uma das áreas que eu me tenho batido consideravelmente é pelo aligeiramento da elevada carga burocrática que tudo o que tem a ver com a Europa encerra hoje em dia.
Eu, como disse muito bem, eu estive autarca durante os últimos 11 anos e para formularmos, apresentarmos um projeto, e a Universidade também tem disso o exemplo de quão difícil é submeter candidaturas, ver candidaturas aprovadas, receber o dinheiro, apresentar 500 mil relatórios, e é aqui que estamos. O Omnibus não pretende reduzir as metas no que diz respeito às questões técnico-ambientais, chamemos-lhe assim, nas suas diferentes modalidades, mas sim reduzir as interações administrativo-burocráticas dos Estados-membros, das instituições que apresentam projetos aos programas em vigor, e este é o foco do Omnibus. Portanto, nem da parte da transparência, nem da parte, se quisermos, também da exigência técnica que as diretivas europeias encerram, não estamos aí. Estamos na outra parte, a parte administrativa ou logística, se quisermos, que seria aligeirada. Explicando isto, vou voltar a um ponto de tudo o que foi dito que me parece também a mim, e enquanto engenheiro também de formação e alguém que depois tenta fazer a ligação entre aquilo que são as diretivas europeias e depois a sua aplicação na prática, porque tenho a noção que 90% dos meus colegas que estão na Europa, mas também muitos dos que apanhei no Parlamento Nacional, nunca submeteram um projeto, nunca estiveram à frente de uma empresa e não têm a noção de quão difícil é gerir e aplicar, e executar, fazer acontecer as coisas na prática. E eu acho que posso carregar e tenho tentado fazê-lo, essa experiência. E, nesse sentido, o professor Francisco Gomes da Silva disse muito bem, eu acompanho, que é, para mim, das coisas mais... Aliás, para mim é a única coisa difícil, devo dizer-vos, que é a questão da fiscalização. Como é que nós implementamos um mecanismo que seja fiável para fiscalizar os produtos que vamos importar? E eu, para mim, colocaria isto como ponto primeiro, sem embargo também do professor Paulo Madeira também tocar noutros pontos que eu não sou insensível e achar que tem razão também parcialmente, assim como também o professor Ricardo Teixeira. Eu acompanho muitas das vossas preocupações, não saio fora delas, nem digo que elas são inexistentes, mas rotulava esta como a minha principal. Mas vou para trás, e vou para o tempo também, que já temos todos mais de 30, direi eu já tenho praticamente 60 anos, e lembro-me da adesão de Portugal à Comunidade Europeia. E lembro-me daquilo que eram as preocupações das empresas portuguesas relativamente ao cumprimento dos estándares europeus. E lembro-me também daquilo que era, ou que foi o processo de conformação, se quisermos, da nossa economia em geral, vamos dizer também da agricultura em particular, porque hoje estamos aqui numa casa-mãe, se quisermos, e farol da agricultura em Portugal, das dificuldades que tinham e que têm hoje em dia. E eu vou dizer que têm porquê? Porque eu sei de agricultores do meu concelho, que é o Concelho de Mafra, que fornecem hoje em dia, sobre os padrões europeus, as nossas diretivas fornecem as grandes superfícies e na parte da hortofrutícola, por vezes, chegam com uma palete, vou dizer agora genericamente, de couves ou de alfaces, a uma grande superfície e trazem-na de volta ou recebem um telefonema para lá passar após umas horas porque não passou no crivo daquilo que são tanto os requisitos fitossanitários que deviam ter cumprido, por motivos vários. Mas também na área da produção de carne, também tenho exemplos desses no meu concelho, de uma produção que o produtor é do meu concelho, mas a localização da produção é no Alentejo, onde teve de quarentena, não sei quantos teve de sequestro, que é o termo técnico, mas uns milhares de cabeças de gado, porque não cumpriam com os requisitos da União Europeia. Portanto, nós temos cá dentro, hoje, isto é bom também que quem nos vê que tenha essa noção, alguns dos produtores, eu dei estes dois exemplos que eu conheço, não ouvi, conheço, relativamente a incumprimentos dentro da União Europeia. Agora, e isso como é que... Mas, reparem,
ao incumpridor e nós montamos, e provavelmente não apanhamos tudo como na vida, não conseguimos ter uma eficácia de 100%, mas conseguimos desenvolver ao longo destes anos mecanismos de fiscalização que permitiram que, de forma preventiva, estes dois produtores, em áreas distintas, ficassem cada um deles impedidos de colocar os seus bens no mercado. E eu estou certo que, sendo e acompanhando aquilo que disse também o professor Francisco Gomes da Silva, que é de uma dificuldade grande, até porque as portas vão ser muitas, as portas de entrada, e é um desafio grande para os gestores, só se pode gerir o que sabe medir, como vocês também acompanharão, para os gestores saber onde é que vamos pôr, se é na produção, se é depois no transporte, se é na entrada, se é depois, se quisermos, na distribuição. Eu também não tenho a solução para isso neste momento. E para mim é dos temas mais preocupantes. Mas estou certo que nós encontraremos forma de implementar este modelo. Dizer outra questão que tem a ver com aquilo que também foi dito aqui, sobre as diretivas europeias. Falamos aqui de... Vou situar-me numa que é a desflorestação. Dizer-vos também da informação recente que tenho, particularmente já do governo Lula da Silva, e tem aprovado legislação brasileira muito semelhante à legislação europeia recente sobre desflorestação, sobre ocupação do uso do solo e sobre, se quisermos, desflorestação para ampliação de produção em função daquilo que é o potencial que existe de compra externa ao Brasil, limitando de uma forma, eu direi, brutal, aquilo que foram anos de má memória, particularmente durante o governo de Bolsonaro, e que nós vimos a Amazónia a arder e que todos nós queremos que isso não aconteça. E por isso direi que da informação que tenho recente, porque me quis informar sobre isso, a lei e a diretiva sobre o Deforestation Act, que vai entrar em vigor no final deste ano. Era para entrar em janeiro e, se correr como está previsto, em dezembro de 2025, entra em vigor, que coincidiria com a entrada em vigor em algumas partes do acordo do Mercosul. Se essa lei estiver em vigor, conjugando com a alteração que foi feita no Brasil, o que dizia, e muito bem, o professor Paulo Madeira, que era, nós temos que ter cuidado para que não se leve a que haja uma desflorestação desregrada também nestes locais de origem, porque naturalmente somos todos afetados, direto ou indiretamente. Mas digo-vos e partilho que daquilo que tenho informação neste momento, não me parece que isso seja o caso, até porque, conjugando com o que dizia o professor Ricardo, e muito bem, que é, nós não estamos à espera de agora de passar, agora vou dizer, de 190 mil toneladas de carne de vaca, que é aquilo que nós recebemos anualmente, sendo que no acordo, o acordo para a redução das tarifas só chega a 90 mil, portanto, já está, de facto, como dizia muito bem, previsto de uma forma muito restritiva, de maneira que não se começa a criar cabeças de gado para vir injetar na Europa, até porque os mercados estão globalmente equilibrados. Acompanho totalmente o que dizia o professor Ricardo, que é isto não vai ser passado do 0 para o 100. O que vai ter um grande impacto é o impacto socioeconómico, que tem a ver que os preços, se forem sujeitos a tarifas alfandegárias na fronteira, e por isso é que entra a União Europeia, porque esta competência passou para a União Europeia e não ficou nos Estados-membros, os produtos vão chegar mais baratos ao consumidor. Pode haver um aumento em função, se quisermos, da redução do preço, porque aumenta por essa via a capacidade de aquisição dos consumidores, mas eu direi que, na melhor das hipóteses, um aumento de 10% a 15% daquilo que é hoje portanto, as trocas comerciais, será um número, para início de conversa, que será um número aceitável relativamente a este modelo. Portanto, queria dar nota disso, dizendo também que os acordos, e vou-me repetir, mas acho que é importante,
acompanhando. Faltou-me tocar num ponto que tem a ver com a questão dos agricultores e que foi muito bem levantada. Então, se isto não tem grande impacto, porquê que a von der Leyen veio dizer que tem um pacote de não sei quantos mil milhões, quase um bi, para os agricultores? Eu, sinceramente, agora, esta é a minha opinião pessoal, que só me vincula a mim próprio, que tem a ver com o seguinte: a vocalidade, particularmente dos franceses, foi tão grande que uma forma de os suster, e que também acompanho este potencial que dizia o professor Paulo Madeira relativamente a existirem grandes mobilizações em alguns países de agricultores, que é politicamente também preocupante, mas este sinal que a Presidente von der Leyen deu, não foi mais do que preventivo e dizer, bom, se isto correr mal, nós temos aqui um pacote para compensar aquilo que venha a correr mal. A minha opinião pessoal, da informação que eu tenho, é que, eu agora vou especular também, e perdoar-me ao fazê-lo, 90% desta vocalização não tem sustentação prática naquilo que há de ser o impacto em função do que é expectável. Isto é a minha opinião pessoal, porque trata-se de fantasmas que foram levantados desde o início, que tinham mais razão de ser porque o quadro legal estava menos afinado e hoje em dia, com o quadro legal que nós temos, nem na desflorestação, nem nas mais práticas, pode haver ainda algumas mais práticas, ainda há um tema que não foi falado aqui, que é muito vosso, que tem a ver com o número de produções agrícolas que pode ser alcançado, se quisermos, particularmente na parte equatorial do Brasil, não tanto no sul, mas mais no centro, conseguem ter 2 colheitas por ano, ao invés de a Europa só consegue ter uma, e daí vem uma rentabilidade maior e conseguirem ter os produtos mais baixos e a concorrência não é tão leal, se quiséssemos, quanto os agricultores portugueses. Mas sublinhar este ponto, que eu assumo como meu, dizendo que da informação que tenho, há fantasmas do passado que hoje já estão muito mais acautelados e que não vão acontecer com, se quisermos, o prejuízo para os agricultores da Europa Central, principalmente. São os grandes agricultores, os polacos, os franceses, os holandeses, os alemães, que estão preocupados. Acompanho também o que foi dito pelos meus colegas, que globalmente para Portugal eu penso que nós só temos a ganhar com isto. Pode haver uma área ou outra que tenha que ser ajudada. Se for, eu julgo que nós devemos cá estar para o assumir, porque a agricultura, e com isto termino, indo à pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, a agricultura está na base, se quisermos, das necessidades humanas, quer a comida, quer a questão da bebida, e depois a seguir vem a segurança e a defesa, e depois é que vem a área social. Hoje em dia misturamos tudo e pomos tudo ao mesmo nível, mas a agricultura está mesmo na base e é a nossa maior prioridade, porque não há vida no território se não existir água e se não existir comida. E depois tudo o resto se monta em cima disso. E por isso a defesa que eu assumo também, independentemente da questão partidária, que eu acho que aqui não tem relevância, é nós, eurodeputados portugueses, eu tenho a noção de que a maioria também alinha por este diapasão, só algumas extremas é que não estão tão alinhadas, é que o acordo deve avançar, devemos avançar com cautelas, se for necessário revisitamos o acordo, ajustamos, e em última análise, eu não falei nisto, se o acordo for demolidor para a Europa, termine-se com o acordo. Um acordo tem um nascimento, tem uma maturação, uma fase de adulta e há de ter uma fase de términos de morte também. Se ela tiver um tempo de vida escasso, não vem mal ao mundo, porque será tudo diferente se avançarmos e se testarmos o modelo. Muito bem. Mas num contexto de reestruturação do comércio internacional seria, por um lado, muito útil que o acordo tivesse, de facto, a sua continuidade, não é? Eu posso só dar 2 Muito aditamentos que são recentes, que têm a ver com o seguinte. A União Europeia está numa fase muito avançada neste momento de estabelecer o acordo, que eu direi que vai acontecer, mas esse, como é bilateral, não terá tanto impacto, penso eu, mas tem impacto em termos, se quisermos, geoeconómicos, políticos, sociais, o acordo com o México, que
que neste momento já está muito, muito avançado, e tivemos a boa notícia de ontem, salvo erro, onde a Presidente von der Leyen e o Presidente António Costa, da Comissão e do Conselho, respectivamente, tiveram na África do Sul também, que tem, em termos agrícolas, também um potencial enorme, porque também o estabelecimento deste acordo será muito importante e que complementa o grande e o maior de todos, que é a questão do Mercosul. Para terminar mesmo, mas os meus colegas de painel saberão, a Europa continua a ser deficitária do ponto de vista de produção de alimentos. Portanto, eu julgo que este caminho, independentemente de nós, que eu defendo sempre uma soberania alimentar mínima na Europa e que nós nunca percamos a capacidade de saber fazer. Isso para mim é muito, 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 muito importante, porque vimos o mau exemplo quando foi da pandemia da Covid-19, bem recente, onde nós queríamos, vou dar o exemplo não agrícola, mas desde uma máscara, e tínhamos desaprendido de saber fazer. E há custos que nós temos que suportar para manter os sistemas a funcionar, que não são custos economicamente, se quisermos, stricto sensu, à luz da economia, do deve e do haver, sustentáveis, mas que do ponto de vista de soberania, particularmente alimentar, nós não podemos abdicar. Muito bem. Essa é claramente uma preocupação da Comissão e da Presidência. O Sr. Eurodeputado apontou aqui alguns dos, no fundo, efeitos de contágio positivos que o quadro regulatório europeu tem provocado em determinados contextos, dando aqui o exemplo do Brasil. Qual é a sua opinião, professor? Eu vou ser muito breve, porque obrigada. acho que isto dava outro painel. Com certeza, com certeza. Fica já a ideia para o laboratório. E o que direi não é politicamente muito correto, mas é muito convicto. Eu acho que a Europa, em determinados momentos, não muito longínquos, quis dar passos maiores, eu não digo do que à perna, porque conseguiu dar esses passos, mas não vendo bem o chão que estava a pisar quando deu esses passos. E refiro-me a alguma da regulamentação que agora, no âmbito do regulamento Omnibus, vem tentar emendar a mão no sentido, não dizendo que as exigências não são importantes, não mexendo, porque não mexe em nada daquilo que já estava em vigor, mas o que vem fazer é dizer assim, bom, há aqui um conjunto de diretivas e ou regulamentos, ou na regulamentação de reporte e na due diligence em termos de sustentabilidade para as empresas. Eu acompanhei de perto, numa outra função, a discussão do regulamento da desflorestação, a par com o da desflorestação, o regulamento do restauro da natureza. E eu garanto que há ali coisas que, para serem feitas como estão estabelecidas, estouravam, peço desculpa pelo termo, não é muito próprio aqui no âmbito, mas dariam cabo de partes significativas do tecido económico ou então não seriam cumpridas. E aquilo que aconteceu, nomeadamente, não é por os objetivos serem maus. Eu acho que a ambição ambiental ao nível da desflorestação é mais do que nobre. A questão é que não vale a pena nós estarmos a regulamentar objetivos que não vamos conseguir atingir, porque depois a única coisa que vamos conseguir é aquilo que a Europa conseguiu, nas partes menos boas, de que o exemplo das máscaras é mas de que a indústria, de uma forma geral, é o exemplo acabado. E, portanto, nós hoje estamos neste entalanço que é termos uma performance ambiental com defeitos, que em todo caso é uma performance ambiental, daquilo que eu conheço, não sou especialista na área, é uma performance ambiental claramente distinta, por comparação com as outras regiões do mundo. Não conseguimos impor esse tipo de standards a nenhuma área geográfica, nenhuma.
E é natural que não nos obedeçam, quer dizer, não tinham nada que nos obedecer, as coisas caminham ao ritmo que têm que caminhar e, objetivamente, perdemos um grande fôlego do ponto de vista daquilo que é a nossa autonomia em algumas áreas. E, portanto, o ómnibus, eu acho que a única coisa que vem é sinalizar essa preocupação, porque não destrói nenhuma das metas, em termos de qualidade da meta. Aquilo que faz é desacelera algumas coisas, até porque a Comissão, neste momento, tem um problema em mãos, que é ter que, aparentemente, armar a Europa com um investimento rapidamente decidido, ao contrário de outros investimentos que demoram muitos anos a decidir. Este foi rapidamente decidido, de uma magnitude brutal, e, portanto, alguma coisa vai ter que ficar para trás. E eu acho que aqui o ómnibus vem um bocadinho nesse sentido e eu acho que é um sinal positivo. Ou seja, eu acho que seria negativo, exatamente, eu acho que seria negativo voltar atrás, dizer assim, não, o regulamento de sustentação rasga-se, não interessa. Não, é evidente que interessa, mas o regulamento de sustentação, para quem esteja do lado de uma empresa europeia que importa matérias-primas da América do Sul, por exemplo, do Brasil ou de onde for, os procedimentos de due diligence que lhe são exigidos podem pura e simplesmente pôr fim à relação comercial. Não é possível. A empresa europeia não consegue levar à prática determinado tipo de mecanismos. E, portanto, ou depois se relaxa a fiscalização e diz deixa andar porque a indústria tem que andar para a frente, o que é péssimo, ou então cai-se em cima e fecha do lado de cá. Porque, infelizmente, nós sabemos que a desflorestação, se não acontecer para pôr coisas na Europa, acontece para pôr coisas no outro lado qualquer e, portanto, a desflorestação continua e nós pagamos uma fatura brutalmente elevada. E, portanto, a dificuldade, do meu ponto de vista, é este equilíbrio. Eu acho que o ómnibus, eu não conheço o detalhe, mas naquilo que sei, é um bocadinho esse sinal, é dizer, temos, se calhar, que acertar aqui o passo sem pôr em causa aquilo que são a natureza das metas que nós temos que alcançar. Muito bem, porque já estamos a chegar aqui à reta final. Pedia aqui umas palavras finais ao professor Paulo Moreira e ao professor Ricardo Teixeira. A União Europeia continua a ter as condições para ter este papel de liderança mundial relativamente às questões da sustentabilidade e esta parceria põe ou não esse papel em causa? Dois minutos então, para terminar. Vou responder à sua questão de há pouco, ao contrário da outra vez não respondi de início. Eu acho que sim, estamos em presença claramente de um relaxamento ou de uma diminuição das exigências ambientais. Agora, dito isto, eu penso também de uma perspectiva, digamos, realista. Por muito que eu gostasse que não fosse assim, eu até penso que no atual contexto, eu percebo que assim seja, de um certo ponto de vista. Porque, digamos, na situação, como dizia aqui, em que estamos, não é? Nós não conseguimos, eventualmente, ser competitivos do ponto de vista do custo sem, digamos, diminuir determinado tipo de critérios. Eu concordo perfeitamente consigo que a burocracia é infindável, até na academia, quando temos que lidar com coisas. E eu trocaria bem menos burocracia e, eventualmente, mais fiscalização e sanções mais pesadas, para, digamos, a fraude não ser compensar, ou o crime compensar, como acontece bastantes vezes, não é? Pronto, esta questão. Depois, eu penso que aqui também, de facto, por muito que, por um lado, seja necessário, acho bom manter algum idealismo nisto, a par do realismo, e nós temos o European Green Deal, e tínhamos uma estratégia do prado ao prato, não era? Que era circuitos curtos, alimentares. A agricultura de proximidade, familiar, que tem várias vantagens, menos emissões de carbono em transporte, por muito que não sejam o grosso. Quer dizer, acho que é razoavelmente claro, quando estamos a consumir grandes quantidades de bens industriais ou agrícolas importados com meios de transporte que usam energia fóssil, porque ainda usam, não temos barco,
Portanto, por muito, e é verdade que o transporte marítimo, desse ponto de vista, é o mais eficiente, não deixamos de estar a contribuir para as emissões de carbono. E, portanto, eventualmente podemos substituir as tecnologias de transporte, também é uma via, por isso é que eu dizia há pouco. Portanto, há uma estratégia do prato ao prato que este tipo de acordos e a busca incessante de acordos que nos vão permitir ter bens de agroindústria baratos, alimentação mais barata, portanto, conflitua. Há uma inconsistência forte, do meu ponto de vista. Pronto, obviamente há alguns bens que nós não conseguimos produzir aqui na Europa, não conseguimos ter escala para, e aí faz todo o sentido recorrer a este tipo de mecanismos. Agora, eu também percebo que, e eu sinto-me muito seguro a consumir alimentos na Europa, desse ponto de vista, que há um processo de fiscalização, digamos, bastante eficaz. Tenho as maiores dúvidas que a Europa consiga implantar isso na Amazónia, por várias razões, mas posso estar enganado. Mas, pronto, digamos, corrijam-me, mas eu não estou a ver, porque a escala territorial, o tipo de densidade institucional, digamos assim, naqueles espaços, o tipo de práticas informais é de tal ordem que, digamos, o tipo de instrumentos normativos e de realidade socioeconómica europeu, mesmo agrícola, com aquilo são realidades. Pronto, eu já estive na Amazónia, conheço razoavelmente, são realidades muito distintas. Portanto, eu tenho as maiores dúvidas, mas espero estar enganado, a bem de todos nós. Pronto. Não sei se respondi à sua questão, mas penso que era isto. E há aqui uma outra questão, que é a questão, digamos, ainda da soberania. Eu sou muito sensível a essa questão e, portanto, eu penso que não devemos fazer com a agricultura o erro que fizemos com a indústria na Europa e em Portugal, que é deixar tudo ir embora, porque achamos que nos concentramos nos setores. O mundo onde nós estamos a aterrar não é assim. Nós precisamos ter capacidade tecnológica e soberania para ser relevantes. Pronto, peço desculpa. Muito bem. Mas precisamos também de diversidade, não é? De produtos, de rotas, nas cadeias de valor e de abastecimento. E agora sim, para terminar... Eu sigo a deixa. Eu consegui já a deixa, porque é verdade, Muito a questão bem. da Amazónia, a rastreabilidade é mais do que simplesmente uma verificação quando chega aos portos na Europa. Será que nós conseguimos ir atrás e saber efetivamente como é que aqueles produtos foram produzidos? E é verdade que são regiões do mundo onde isso ainda é complicado. Veremos também se melhora. Quanto à questão que me fez, se eu acho que a Europa ainda tem peso, digamos assim, para depois... Para continuar a ser uma exatamente. referência. Eu penso que aquilo que durante muito tempo foi uma crítica recorrente que se ouvia, nomeadamente de pessoas que vinham na área do ambiente, era que havia uma certa hipocrisia da Europa. A Europa impunha standards cá dentro de portas, mas depois ia importar produtos produzidos, sabe-se lá como, a outros países, a outras regiões do mundo, sem ter qualquer critério nessas importações, e depois quase que se sentia um farol moral, quando, na verdade, o trabalho sujo, digamos assim, estava a ser feito fora de portas. E a Europa tentou, a dada altura, corrigir essa suposta hipocrisia, dizendo, não, a partir de agora, não é, tudo aquilo que nós impomos para dentro, nós também só vamos consumir de fora se cumprir os mesmos requisitos. E eu penso que foi isso que levou à tal situação que o professor Francisco referia. A carga, digamos assim, é tão complexa para conseguirmos impor isso ao mundo todo, que a Europa está numa situação muito complicada e, sem dúvida, numa situação charneira, entre continuar a ser uma espécie de farol moral, em que para isso não pode ter hipocrisia e tentar que outros a sigam, e o peso e a carga que é transportar tudo isso às costas. Se este acordo vai mais numa direção ou na outra, eu continuo a achar que vai um bocadinho de um lado e do outro. Posso fazer uma adenda rápida? Muito rápida. Muito rápida. Só para Que é em terminar. relação à questão, pronto, do governo Lula estar a seguir, de certo modo, os padrões normativos europeus, tentarem tudo. Eu acredito que sim, e sem dúvida, mas temos aqui um outro risco, que é, de hoje para amanhã, é eleito um herdeiro da área do Bolsonaro e tudo isso muda radicalmente. E nós, como nos lembramos da Amazónia a arder, aquilo era tudo ilegal, mas o Presidente calcionava, digamos assim. Portanto, E o acordo acaba? Pois, eventualmente, pronto, que seja, não, mas entretanto também arde, não é? Sim, ok, Mas arder mas vai percebo arder sempre. vai arder, eventualmente sim. Muito bem.
Muito bem, tendo chegado aqui ao final deste debate, resta-me agradecer a vossa presença, as perspectivas, a riqueza e variedade de comentários e contributos e também agradecer ao Laboratório Terra pela organização deste debate com um tema tão oportuno e que continuará seguramente a granjear a atenção e o trabalho de muitas instituições, tanto públicas como privadas. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.